13 vidas perdidas, mais de 1.000 famílias desabrigadas. 2/3 da chuva anual caíram em menos de um dia e o que antes era raro, agora é realidade. Bom, e a Bahia Blanca, uma cidade portuária vital aí para a Argentina, região essa que é conhecida por sua beleza e importância econômica, mas que agora em março de 2025 sofreu um duro golpe aí do vilão do momento, conhecido como aquecimento global e o seu fiel escudeiro chamado de mudanças climáticas. Em apenas 8 horas, 400 milímetros de chuva transformaram a cidade em um cenário de caos e esse é o retrato de um mundo em transformação. Bom, e esse desastre aí não foi um acidente, foi o resultado de uma combinação mortal. O aquecimento global intensificou a umidade do ar, enquanto uma frente fria trouxe tempestades devastadoras. Além das vidas perdidas, a economia local foi devastada. Estima-se aí que os custos diretos e indiretos ultrapassem centenas de milhões de dólares. Então, se você quer saber o que aconteceu na cidade portuária aí, que abriga o porto em Bahia Blanca, então 2/3 do esperado para o ano inteiro caiu em menos de 8 horas. Bom, pessoal, além disso, eu tratei aqui de fazer uma estimativa de custos aí, de quanto ficaria aí aproximadamente para reaver aí, para recuperar a economia local. Qual seria o valor aí para reestruturar novamente a cidade e você vai se espantar com o valor. Então fica até o final do vídeo que no final do vídeo eu consultei aí o DeepSeek, consultei a inteligência artificial para que me ajudasse aí numa estimativa de gastos que a Argentina e essa região em específico terá os gastos que eles terão para recuperar essa área. Então fica no vídeo até o final que você vai conferir. Se inscreve no canal, vem comigo, esse é o canal Projetudo TV. O porto, que está situado no sudoeste da província de Buenos Aires, na costa atlântica aí da Argentina, fica na região do estuário de Bahia Blanca, que é um grande sistema de baías e ilhas. Quanto à topografia, a região é relativamente plana, típica de paisagem pampeana, com algumas áreas de dunas e costa baixa. Quanto à hidrografia, o estuário da Bahia Blanca é formado por várias ilhas e canais, sendo um importante sistema de marés. O porto está localizado em uma área estratégica para navegação com acesso ao Oceano Atlântico. Então essa região é uma região importante para a Argentina de escoamento aí de produtos, tanto como importação quanto exportação. E o porto de Bahia Blanca é justamente um dos pontos mais importantes aí relacionado à importância econômica da Argentina, especialmente para a exportação de produtos agrícolas e petróleo, além de ser um centro logístico para a região. Tem um clima temperado com características semiáridas. Se você não sabe quais são as características dos climas semiáridos ou tropical ou até mesmo equatorial, clica aqui no card que nós temos um vídeo explicando aí as características de cada clima e você vai entender melhor quais as características de cada um. Essa característica semiárida é influenciada pela proximidade do oceano e pela latitude. Nas temperaturas aí, os verões são quentes, com temperaturas médias aí em torno de 25 graus, enquanto os invernos são sim mais frios, com médias de 8 graus a 10 graus centígrados. Geadas podem ocorrer no inverno. Bom, e a precipitação, tá? Então a precipitação é moderada com uma média anual de 600 milímetros. Guarde esse valor de 600 milímetros que você vai entender o tamanho do estrago que essa chuva causou em apenas 8 horas. Então se a média anual é 600 milímetros, você divide aí por 365 dias que você vai ter uma chuva classificada como moderada. As chuvas são relativamente bem distribuídas ao longo do ano, embora possam ocorrer períodos mais secos. Essa é a característica aí da região de onde ocorreu essa catástrofe aí. Quanto aos ventos, a região é conhecida por ventos fortes, especialmente durante a primavera e o verão, o que pode influenciar as operações portuárias. Essas características fazem do Porto de Bahia Blanca uma região estratégica, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. A estação mais seca aí, que é o inverno entre junho e agosto, tende a ser mais seco com menos dias de chuva e menor volume de precipitação. Quanto ao evento que ocorreu, essa chuva que deu esse volume de chuva em tão pouco tempo, a região recebeu aí 400 milímetros de chuva em apenas 8 horas, um volume extremamente alto que superou o recorde anterior, que era aí de 175 milímetros
registrado em 1930. Para você ter uma noção dessas alterações climáticas, se em 1930 o recorde era 175 milímetros e já causou uma certa destruição na região, essa chuva de agora foram 400 milímetros em apenas 8 horas. Uma intensidade de chuva absurda, extremamente prejudicial, pois afeta aí a vida de todas as pessoas, seja na parte econômica, seja na parte de bens materiais, seja na parte de vidas, pessoas que perdem as suas casas, perdem até as suas vidas. Então essa chuva causa um transtorno imenso, justamente porque o escoamento dessa água não é possível, uma vez que a quantidade de água, a quantidade de chuva em tão pouco tempo não permite que os sistemas de escoamento trabalhem. Ele satura o sistema de escoamento fluvial e os rios acabam se juntando com o mar e a água sobe muito. Nesse caso aqui, subiu aí cerca de 2 metros de altura em algumas áreas, inundando casas, hospitais e vias públicas. A média anual de chuvas da região é cerca de 600 milímetros, como eu já disse, e o que significa que choveu 2/3 do esperado para um ano em menos de um dia. Quanto às causas, o evento foi resultado de uma combinação de fatores climáticos, como o choque entre uma massa de ar quente e úmido, uma onda de calor e uma frente fria que gerou tempestades intensas e concentradas. Então, estamos vivenciando aí ondas de calor, não só no Brasil, mas em toda a América do Sul e em todo o mundo. Essas ondas de calor geram grandes massas aí de ar que se concentram e ganham muita força. Quanto às vítimas, 13 pessoas morreram, infelizmente, e 2 crianças ficaram desaparecidas. Mais de 1.000 moradores tiveram que deixar as suas casas e o hospital local foi evacuado, incluindo bebês e recém-nascidos. Realmente foi um impacto muito grande aí essa chuva em tão pouco tempo e afetou milhares de pessoas. Quanto aos danos estruturais, estradas e infraestruturas foram severamente danificadas. Esse tipo de tempestade aí com volumes de chuva tão altos em um curto período está se tornando mais frequente e intenso devido ao aquecimento global. O aumento aí da temperatura do planeta amplifica a capacidade da atmosfera de reter a umidade, resultando em chuvas fortes e concentradas. O fato aí do recorde de 1930 ter sido superado por mais do que o dobro é um indicativo de como os padrões climáticos estão mudando rapidamente. Regiões costeiras aí como a Baía Blanca são particularmente vulneráveis a eventos extremos, pois combinam riscos de inundações fluviais e marítimas, com o aumento do nível do mar e das marés. E os rios acabam encontrando com o mar nessa região e subindo o nível, superando aí a barreira dos 2 metros, que foi o que ocorreu nesse caso. E os registros históricos mostram que a região tem um padrão de chuvas relativamente estável, tá? Mas com flutuações anuais. Por exemplo, em anos do El Niño, a região pode experimentar chuvas acima da média, enquanto aí que em anos de La Nina as chuvas podem ser mais escassas. Justamente nesse período que estamos aí, nessa final da temporada do La Nina. Se você não sabe o que é o fenômeno La Nina, clica aqui no card, que nesse vídeo nós exploramos aí o La Nina e explicamos também como chegou o final da temporada com o La Nina deixando de atuar agora no começo de 2025. Dá uma entrada no card que você vai entender melhor lá o que é o fenômeno aí climático, o fenômeno chamado La Nina. Bom pessoal, e agora como prometido, eu fiz aqui junto ao DeepSeek, que é a inteligência artificial que tem disponível aqui na internet, se você não conhece. Tem um link aqui embaixo que vai te levar lá. É uma inteligência artificial nova aí e eu pedi para que ela fizesse aí, me ajudasse numa estimativa de gasto, tá? E o que ela me colocou aqui foi justamente essas informações. Quanto aos danos na infraestrutura, estradas e pontes, inundações severas costumam danificar estradas e pontes e sistemas de transporte. Em eventos semelhantes na Argentina, os custos de reparo podem variar entre 10 milhões e 50 milhões de dólares, dependendo da extensão dos danos. Bom, edifícios públicos e privados, como escolas, hospitais, residências e comércio, podem sofrer danos estruturais e perdas aí de equipamento. Considerando a evacuação do hospital e as inundações em áreas residenciais, os prejuízos podem chegar de 20 a 100 milhões de dólares. Sistema de água e esgoto, os danos à rede aí de água e esgoto, a drenagem podem custar de 5 a 20 milhões para reparos. A inteligência artificial estima que para danos de infraestrutura a curto prazo, o total estimado aí seria de 35 milhões a 170 milhões de dólares. Em segundo, número 2 aí, ele me indicou perdas econômicas diretas
que a curto prazo, que seria a interrupção do porto, tá? O porto da Bahia Blanca é um dos mais importantes da Argentina, especialmente aí para exportação de grãos e petróleo, e uma paralisação de dias ou semanas podem causar perdas de 10 a 50 milhões de dólares, dependendo do tempo de inatividade. Na agricultura e pecuária, as inundações podem destruir plantações e afetar a pecuária. Considerando a região, as perdas podem variar entre 5 e 20 milhões de dólares. Comércio e indústria, empresas locais podem sofrer perdas devido a danos físicos e interrupção das atividades. Estimativas sugerem que o gasto seriam de 10 a 30 milhões de dólares, totalizando aí um custo estimado de perdas diretas de 25 a 100 milhões de dólares. Custos de resposta e emergência a curto prazo, número 3, incluem evacuações e abrigos, custos com abrigos temporários, alimentação e assistência às vítimas, podem chegar de 2 a 10 milhões de dólares. Resgate e assistência médica, operações de resgate e atendimento às vítimas podem custar de 1 a 5 milhões. Total estimado emergencial de 3 a 15 milhões, ou seja, um valor que teria que ser aplicado imediatamente, que seria custos aí de resposta de emergência a curto prazo. Número 4, impactos a médio prazo, reconstrução e recuperação, tá? No caso aí, recuperação de infraestrutura, a médio prazo os custos de reconstrução podem ser ainda maiores, especialmente se forem necessárias melhorias para prevenir futuros desastres. Estimativas variam entre 50 milhões e 200 milhões de dólares. Claro que vai depender do levantamento e quais foram os pontos onde a infraestrutura foi muito danificada, e esse valor pode sim variar. Perdas econômicas indiretas, a interrupção prolongada de atividades econômicas pode afetar o PIB local e, dependendo de duração, aí, isso pode apresentar aí de 20 a 100 milhões de dólares. Impactos sociais de saúde, custos com saúde mental, realocação de famílias e perda de produtividade podem somar de 5 a 20 milhões, totalizando aí um valor estimado a médio prazo de 75 a 320 milhões de dólares. Número 5, impactos ambientais de longo prazo, recuperação ambiental, inundações podem causar erosão, contaminação de solos e corpos d'água. Os custos para mitigação podem variar entre 5 e 20 milhões. Adaptação climática, investimentos em infraestrutura resiliente, como sistemas de drenagem e barreira contra as inundações, podem custar de 10 a 50 milhões de dólares. Total estimado aí para o número 5 de 15 a 70 milhões de dólares. Então, a estimativa total do prejuízo a curto prazo seria de 63 a 285 milhões de dólares. A médio prazo aí, a estimativa para médio prazo, o DeepSeek calculou que gastaria-se de 75 a 320 milhões de dólares e a longo prazo de 15 a 70 milhões, totalizando aí um valor entre 153 milhões de dólares e 675 milhões de dólares. Então, esse seria o valor para recuperar uma chuva que durou aí 8 horas, mas que foi tão intensa que bateu todos os recordes aí da região, infelizmente para a Argentina, afetando aí a economia local e causando enormes prejuízos para a população. Essa variabilidade, essas estimativas são aproximadas, tá? E podem variar dependendo da extensão real e dos danos e do tempo de recuperação. Fatores externos, custos podem aumentar se houver novos eventos climáticos ou se a reconstrução for lenta. Então, os impactos sociais, além dos custos financeiros, há perdas humanas e traumas que não podem ser quantificados. Esses valores destacam a importância de investir em prevenção e adaptação climática para reduzir os impactos de futuros desastres. Uau! Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Foi o vídeo que eu trouxe aí sobre essa catástrofe que ocorreu aqui na Argentina, no país vizinho ao nosso, tá? Que causou um enorme prejuízo e um transtorno para toda a população e para a economia local. Muito obrigado aí pela sua companhia. Se você chegou até o final do vídeo, deixa aqui um comentário dizendo o que você achou dessa situação e dos eventos climáticos que estão ocorrendo pelo mundo. Muito obrigado, até a próxima, valeu!